Paulo Scardini. Depois o Eric deve mandar uma cópia da apresentação para todo mundo. Vou aproveitar aqui para fazer descaradamente um pouquinho de propaganda. Eu sou um dos voluntários que organiza o Hackathon da Fiesp desse ano. E eu percebi que muita gente se interessou por IoT, por essas coisas. O tema do Hackathon da Fiesp desse ano é Movimento Maker. Então, vai ter a competição em novembro. Vocês estão todos convidados, depois eu também mando um convite oficial para o Eric divulgar no grupo. Além disso, vai ter uma série de eventos anteriores, e um dos eventos a gente vai estar falando sobre microcontroladores, e a gente vai ter um workshop, uma oficina que a gente vai ficar o dia inteiro, e a gente vai usar um emulador de microcontrolador, que é um 23D.circuits.io. Depois, se vocês quiserem, não precisa, para brincar com um microcontrolador, não precisa comprar, dá para entrar no simulador e brincar. Eu trabalho para a 3MW. 3MW está sempre em busca de bons programadores Python, então se alguém estiver procurando alguma coisa ou só quiser dar uma xeretada no mercado aí, depois eu passo um cartãozinho. A palestra que eu preparei é sobre coroutinas em Python. É uma das coisas, uma das features de Python menos conhecidas. Se você pegar a definição da Wikipedia, em ciência da computação, coroutine é um componente de programa de computador que generaliza subrotinas para permitir múltiplos pontos de entrada e a suspensão e o resumo da execução em determinados pontos do código. Coroutinas são adequadas para implementação de componentes como multitarefa, iterador, avaliação, lazy evaluation, nossa, que tradução mais péssima, né? E canalização, que é piping em inglês. Mas enfim, você lê um negócio desse e fala, o quê? Né? A maioria dos livros, a maioria dos artigos que você pega para falar sobre corotina é um negócio que fala assim, é legal pra caralho, mas você não entende nada. Então, a maioria de vocês já deve ter usado Quem aqui já usou corotina? Ok. Então você vê que é uma feature que não é muito usada em Python. Mas acredito que todo mundo aqui já fez uma função que é um generator. Ok? A maioria conhece o que é um generator. Generator é uma função que, em vez de ter um return, ele tem um ou mais yield. Uma das características dos generators é que eles podem ser empilhados. Você pode ir engatando um ao outro. Deixa eu ver se eu consigo fazer um live demo aqui. Pode falar esse endereço daí pra você ver no caído lá atrás. Já deve ter passado por aquele caso do computador do lado do suporte. Você coloca um disquete e ele tá Generator é uma função que, em vez de return, ela usa o yield
Então, essa funçãozinha aí está retornando pares até 10. Então, se você usa a função... Desculpa. Então, vamos lá. A gente criou uma função pares que está fazendo um for no range aqui e está retornando o número se ele for par. Então, quando você executa essa função, ele retorna, e o que ele retorna é um objeto, é um generator. Tá? E o generator, normalmente, você vai usar ele dentro de um for. Vai retornar os números pares aqui de 0 a 10. De 0 a 9, né, no caso. Ok? Até aqui tudo tranquilo? No Python 2.5, a palavra-chave yield, ela passou a poder ser usada também como uma expressão e não só como um statement. Então você pode usar a palavra-chave yield do outro lado do igual. Em Python, na atribuição, você só pode usar expressions, não pode usar statements, né? Quando eu estava falando sobre que dá para fazer o piping, né, dos generators, dá para você encadear generators, a gente pode pensar o piping como o pipe do Linux, do prompt mesmo. Então, se você tiver uma função, né, você tem um tail, grep e um printer, você dá para passar a entrada, a saída de um programa no prompt, no shell, para a entrada do outro programa. Dá para fazer a mesma coisa com generators. Então, aqui eu defini uma funçãozinha tail, que ela faz o seguinte: ela vai para o final do arquivo, e aí ela fica tentando ler o arquivo igual o tail do sistema operacional mesmo. Fiz uma função grep, que faz um filtro aqui, ela só retorna a linha se o padrão estiver naquela linha, e uma função printer aqui que só imprime as linhas. Então, se a gente... Deixa eu rodar de novo aqui. Então aí o loop está rodando. Deixa eu para o shell aqui. Então, se eu mandar alguma coisa para esse arquivo, eu mandei a palavra teste e eu estou procurando a palavra Paulo ali, né? Se eu mandar o Paulo, daí ele está dando o tail lá no arquivo. Eu estou dando um eco maior. E aí ele vai... E esse negócio vai ficar rodando, porque o generator lá que a gente fez é um infinito, o tail, ele vai ficar rodando infinitamente. Então esse é um exemplo de você encadear, fazer piping de funções usando os generators. Eu peguei o tail, passei o tail para o grep, passei o grep para o printer. Ok? Deixa eu interromper esse kernel aqui.
Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, finalmente vamos falar de corrotina. O que é uma corrotina? Corrotina é quando o yield está do outro lado do igual. Tá? Normalmente, no generator, você está usando o yield como se fosse um return, para retornar um valor. Então, o generator é um cara que manda valores para frente. E as corrotinas são como se fosse um generator, só que eles recebem valores. Ok? Tem umas coisas esquisitas, de umas pythonices aí, né, nas corrotinas de Python. Se vocês derem inspecionarem objetos, o retorno aqui da corrotina, a corrotina também vai aparecer como um objeto generator. Tá? Uma coisa do Python, uma pythonice, é que você tem que inicializar uma corrotina antes de você poder usar uma corrotina. O que significa inicializar a corrotina? Significa fazer ela avançar até a linha onde está o yield. Então você não pode mandar nenhum valor para a corrotina antes de fazer ela avançar, chegar no yield. Ok? Então se eu tentar mandar um valor para a corrotina agora, deve dar um erro. A mensagem de erro é bem explicativa, eu não posso mandar um valor para uma corrotina que não está inicializada ainda. Então, como é que você inicializa uma corrotina? Você chama o método next da corrotina, ou usa ela como argumento para a função built-in next, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai executar e a corrotina ela vai ficar parada nessa linha aqui onde tem o yield, mais ou menos como acontece com o gerador. E aí agora, se a gente fizer o send aqui, ele está fazendo um grep e está fazendo um grep do full. Então, quando eu mando um full, aí ele retorna. Tranquilo? Então, isso é uma corrotina. O que é a corrotina? É o contrário é o outro lado do generator. O generator produz valores que normalmente vão ser consumidos num for. Então, o generator, normalmente, ele vai produzir valor, você pode encadear vários generators, mas no final vai ter um for consumindo esses valores. Tá? Opa! Eu acho que eu passei demais aqui. Maldito OpenOffice. Eu queria mostrar um outro slide que tem o mesmo esquema de encadeamento, e aí geralmente você tem um produtor de dados que não é uma corrotina, pode ser um generator, pode ser qualquer outro tipo de construção que vai produzir um valor, e aí você tem uma série de corrotinas que você pode encadear as corrotinas. E no final você tem algum elemento que pode ser uma corrotina ou não, mas que vai consumir aquele valor que não vai passar para frente. Então,
fazendo a mesma coisa aqui. Esse negócio de ficar inicializando a corotina é um saco, né? Você tem que chamar o método next. Então, a maioria das pessoas usam um decorator para te poupar dessa parte chata. Então, você usa um decorator que simplesmente pega, executa a corotina, inicializa ela e retorna ela já inicializada, para facilitar. Tá? Eu estou usando também esse aqui. Então, eu fiz um tail aqui, que ele é diferente, ele não recebe só o nome do arquivo, ele recebe um alvo, um target, que é uma corotina. Ele é a mesma coisa, só que em vez de ele estar mandando um yield, no final retornando um yield, ele está enviando para o alvo aqui, para o target, para a corotina que eu passei como argumento. Então essa é a minha função que está produzindo valores. Aqui eu tenho uma corotina, então o grep, que recebe também uma outra corotina e um padrão. De novo, em vez de eu uso o yield do outro lado do igual. E se eu encontrar o padrão na linha, eu mando para frente isso daí. E finalmente aqui é uma corotina printer, que é um sync, é uma corotina que não vai passar para frente, ela vai jogar para a tela, só fazer um print. Então, oi? Não, é só porque eu não tinha executado esse bloco. E aí ele estava pegando a versão antiga do printer que só recebia um valor. Então agora ele está parado aqui, a corotina, esperando o grep, lá está esperando o tail produzir valores. Se eu mandar a palavra teste no arquivo, né, adicionar no final do arquivo, o tail vai, o grep vai deixar passar. Então, isso aqui é um exemplo de a mesma coisa, mesmo encadeamento, só que usando coroutines. Qual é a diferença? Aqui o fluxo é invertido. Então, vocês viram que lá no pipe com generators, o printer era o último elemento. Aqui não, eu comecei declarando o printer, depois passei o printer para o grep e passei o grep para o tail. Esse fluxo é invertido. Aí, pô, tá legal, um é frente para trás, outro é de trás para frente, e na prática, para que serve isso daí, Paulo? O legal das coroutinas é que você pode ter uma corotina que faz um multiplex. Você pode ter uma corotina que, em vez dela receber um target, ela recebe um array de targets, e aí você pode mandar para todos os targets, cada vez que ela receber um valor. Do mesmo jeito, no final, você pode fazer um demultiplex também. Você pode fazer várias coroutinas mandarem valor para a mesma instância de uma outra corotina. Então você consegue fazer multiplex e você consegue fazer
de multiplex. E isso te dá uma flexibilidade grande quando você estiver fazendo APIs. Isso é muito usado no Async.io. Não dá tempo de falar aqui sobre Async.io, que é a entrada e saída assíncrona que tem no Python 3. Mas para você entender Async.io, várias rotinas do Async.io usam, retornam ou consomem coroutinas. E para você entender Async.io, você tem que entender a diferença entre coroutine e generator. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Ok?